Então, vamos lá. Eu vou resolver com você as questões que aparecem em grande quantidade da FCC de orações subordinadas adverbiais. Então, estamos naquele outro item do seu edital que fala de período composto, orações. Esse é mais simples, é mais tranquilo. O que eu fiz? Eu vou falar das adverbiais. Mas antes, eu quero fazer uma breve revisão das orações coordenadas versus orações subordinadas. Só fazer um esquema rápido para depois a gente entrar. Aí vamos entrar com tudo nas orações adverbiais, porque são elas que vêm realmente nas provas. Então vamos embora com um resumo. Período composto. Bom, o que você precisa lembrar de período composto? O básico do período composto. O que você precisa lembrar? Você precisa lembrar o seguinte, ó. Primeiro, período composto por coordenação. No período composto por coordenação, você tem a oração coordenada assindética e a oração coordenada sindética. Oração coordenada sindética é aquela que tem o síndeto, a conjunção, o conectivo. E ela se subdivide em 5 tipos, lembra? 3 que começam com a letra A, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E no período composto por subordinação, aquela oração que vem sem o síndeto é chamada de oração principal, e a outra que vem com o síndeto é a oração subordinada. Beleza, eu estou te preparando para a prova de Santa Catarina, então eu vou direto ao ponto. Você tem que saber as subordinadas e você precisa treinar comigo agora as adverbiais, mas precisa relembrar que são 3 subordinadas. Substantiva, que é aquela que é igual a isso. Lembra? Exemplo. Sei que serei aprovado. Sei isso. Tudo bem? Depois, adjetiva. A adjetiva é aquela que se refere a um substantivo antecedente. Quando vem desenvolvida, ela vem com pronome relativo. Quando vem desenvolvida, ela vem com pronome relativo. Vamos lá, exemplo. Conheço a menina que chegou. Toda oração que vier com pronome relativo, ela vai ser adjetiva. Então, ele está especificando a menina, restringindo a menina, não é qualquer menina, é a menina que chegou. Tudo bem? E é restritivo. E depois, isso a gente já falou lá em pontuação, não preciso nem me aprofundar. Por fim, a adverbial. A adverbial, essa sim, eu quero que você coloque asterisco nela. Ela explode nas provas da FCC. É isso que eu vou revisar agora nesse vídeo. As adverbiais. As adverbiais são aquelas que são 6 mais FTP. Elas trazem ideias circunstanciais, tudo bem? Então, elas trazem ideias circunstanciais, são 9 ideias circunstanciais. 6 que começam com a letra C, mais FTP, tudo bem? Vamos lembrar, então, os 6 mais FTP? Então, nesta aula, a gente vai treinar daqui até o final. Só questões de período composto. E vamos às orações adverbiais, que eu fui aí quebrando para você com a teoria. Para cada item da teoria, questões para você ficar fera. Vamos embora lá. Começando pelas... Então, ó, adverbiais são 6 mais FTP. 6 que começam com a letra C, mais F de final, temporal, proporcional.
Então, vamos lá. Começando aí pelas causais. Indicam um motivo, a razão do que ocorre na oração principal. A causal é aquela que traz a ideia de causa, é um motivo, ó. Como chovia muito, não fui à escola. Então, qual foi o motivo para eu não ir à escola? Chover muito. Causal. A causa é o motivo. Tudo bem? Consecutivas. Consecutivas indicam o resultado, a consequência. Gritou tanto que perdeu a voz. Então, ó, perder a voz agora, nessa frase, é o resultado de ter gritado tanto. Ou seja, é a consequência. Ó. Gritou tanto que a consequência foi perder a voz. Então, tudo bem, ó. Um detalhe que você não pode esquecer, que você vai ver muito nessas questões da FCC, é esse que. Toda vez que o que vier antecedido de tão, tanto, será consecutiva. Então, ó, memorize as conjunções consecutivas. Essas também, ó, de modo que, de sorte que. A FCC adora as causais e consecutivas. Memorize. E fique ligado nesse que antecedido de tão, tal, tanto. Tá bom? Então tá, vamos embora treinar? Ó, eu vou direto para as questões com você, porque isso tá fácil. Nessa questão, a banca traz um trecho que diz: mas o uso excessivo do aparelho é tão predominante que os pesquisadores cunharam o termo nomofobia. Tão predominante que esse que antecedido de tão, tanto é o quê? Conjunção consecutiva. Resposta, letra A. Tranquilo, né? Porque eu já tinha até falado isso, né? Esse que antecedido de tão, tanto. Tá, mas isso aí foi TRF, concurso recente, TRF da Terceira Região, aqui em São Paulo. Mas há questões de causa e consequência que são mais complexas da FCC. Eu trouxe para você mais questões da FCC de causa e consequência em que a banca retira trechos do texto. E aí, nessas questões, a gente vai ter que ir ao texto. Então, vamos treinar mais um pouquinho agora com questões ligadas ao texto. Agora, antes de eu ir a elas, não esqueça a seguinte dica, que eu sempre dou aqui nas minhas aulas, mas desculpe se você já ouviu isso muitas vezes, mas não esqueça. Olha aqui. Para não confundir a causa com a consequência. Eu voltei um pouquinho à teoria para você não se confundir. Agora que a gente vai para os textos. Como é que eu faço para não confundir a causa e a consequência? Organize cronologicamente os eventos. Aquilo que acontece primeiro é a causa. Aquilo que acontece depois, em segundo lugar, é o efeito. Toda vez que você tiver que organizar a causa e consequência, causa acontece primeiro, o efeito acontece depois, cronologicamente. Então, nessa frase, como chovia muito, não foi à escola, se eu me enrolar e, o que é causa, o que é consequência, pergunte o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. O que aconteceu primeiro? Chovia, causa. E o que aconteceu depois? Efeito. E outra coisa que você tem que ficar ligado nas questões é, a conjunção, na hora de você classificá-la, ela recebe o nome da ideia que vem depois dela. Ou seja, outra coisa que vai te ajudar é, eu quero classificar esse como. Esse como, o que vem depois não é a causa, então ele é causal. Agora, se ele estivesse aqui, seria consecutivo. Então, não esqueça, mantra que você vai ficar repetindo. A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. Então, se a conjunção inicia a causa, ela é causal. Se ela inicia a consequência, ela é consecutiva, tá bem? Então, vamos embora, resolver mais questões de causa e consequência. Não deu para trazer todas, são muitas, isso cai muito em prova. Mas eu trouxe só algumas, ó. Essa aí precisa de texto, né? Coloquei aí o texto para você. E aí vem as assertivas. E a banca quer saber o seguinte, olha o que ela faz. No texto, estabelece-se relação de causa e consequência.
respectivamente entre. E aí, nesse tipo de questão, ela coloca 2 barrinhas separando os trechos. Então, você tem que ver, de acordo com essas 2 barrinhas aí, o que é causa, o que é efeito. E se há uma relação de causa e efeito. Nesse tipo de questão, normalmente a banca facilita em algumas alternativas, já colocando a conjunção. Então, preste atenção. Você vai sempre conseguir eliminar uma alternativa, pelo menos uma, sem ir ao texto. Sabe por quê? Porque pelo menos uma, pode ter certeza disso. A banca sempre faz isso. Em uma das alternativas, pelo menos uma, haverá aquela que você já possa eliminar, porque traz uma conjunção que não é causal nem consecutiva. Isso aconteceu, ó. Na letra A aconteceu? Não, porque a letra A não tem conjunção, ó. Olha o início dessa primeira frase, o início dessa outra, não tem conjunção. A letra B também não tem, ó. A letra B eu elimino, achei, ó. À medida que. À medida que, eu já elimino a letra B. Por quê? Porque a medida que é proporcional. Não confunda à medida que com na medida em que. A medida que é proporcional, diferente de na medida em que. Se fosse na medida em que, aí poderia ser causal ou explicativa. Tá bom? Então, você sempre vai fazer isso que eu fiz. Você vai procurar alternativas para ver se já há conjunção. Só havia na letra B, as outras não têm conjunção. Tudo bem? Aí, o que vai acontecer? Você vai ao texto para achar, para ver se há relação de causa e consequência. Outra coisa. Para não ter que ir ao texto em todas, você já vai olhar para cada uma delas antes de ir ao texto para não perder tempo. De novo, a minha preocupação é o tempo, sempre, FCC é tempo. Quando você olhar para a letra A, primeiro veja se ela tem cheiro de causa e consequência. Como é que eu reconheço o cheiro de causa e consequência? Como é que eu vejo se há cheiro de causa e efeito? O fato de fez com que. Porque se ela não tiver esse cheiro de causa e efeito, você nem precisa perder tempo indo ao texto. O fato de fez com que. Vamos ver se a letra A tem esse cheiro semântico. Ó. A revolução tecnológica, por si só, não assegura o futuro da literatura. Muitos já leem em uma tela. Vê, ela está falando que por si só não assegura o futuro, e na outra ele diz, muitos já leem em uma tela. Ora, isso é uma relação de causa e efeito ou é uma relação de oposição? É uma relação de oposição. Você não perde tempo na letra A, porque há oposição. Ou seja, fala uma coisa ruim, depois fala a realidade. Ó. A revolução tecnológica não assegura o futuro. Muitos já leem em uma tela. Tudo bem? Se você quiser ir ao texto mesmo assim, vá. Mas eu não perderia tempo com a letra A. Ó, B. Vamos ver a letra B, já eliminei. Muitos já leem em uma tela e nos sentamos curvados sobre tabuletas. Vamos lá. O fato de muitos lerem em uma tela faz com que nos sentemos curvados sobre tabuletas? Hein? Há uma relação lógica de causa e consequência? O fato de muitos já lerem em uma tela faz com que nos sentemos curvados sobre tabuletas? Não há lógica nisso. Ah, Adri, mas eu quero ir ao texto. Se você for ao texto, você vai ver, ó, vou lá com você ao texto, ó. Tá aqui. Mais uma vez, então ele estava dizendo o que no texto, ó? Como os antigos escribas, mais uma vez nos sentamos curvados sobre tabuletas. Então aqui está a ideia, mais uma vez nos sentamos curvados, tudo bem? Agora eu tenho que achar a outra, tá? Ou seja, muitos já leem em uma tela. Cadê o muitos já leem em uma tela? Muitos já leem em uma tela não está nem aqui. Hein? Cadê o muitos já leem em uma tela? Não está nem aqui. Cadê, gente? Ou seja, não há nem relação... Ó, mais uma vez, a narração oral também retornou.
O muito já leem uma tela está lá em outro lado do texto e eu não estou querendo perder tempo com isso. Procurando no texto. Está aqui, ó. Putz, você está vendo o que a FCC faz? Eu fui ao texto só para fazer o que você faria se estivesse sozinho aí. São frases que nem se relacionam no tempo. Nem se relacionam. Entendeu? Tipo, relação de causa e efeito. Uma traz ideia de consequência, de tempo, e a outra traz uma outra afirmação. Não há uma relação de... Elas nem se relacionam semanticamente. Não há uma relação de causa e efeito. Então, não é tchau. Tchau para a letra C. Elas nem se relacionam no texto. A letra D, vamos embora para a letra D. Palavras escritas podem ser apenas ouvidas em um dispositivo de áudio. A narração oral também retornou. Tá, então vamos lá. Na letra D, eu tenho um também. Se eu tenho um também, se eu tenho um também, isso é adição. Eu já desconfiaria da letra D. Entendeu? Eu já diria o seguinte, isso aqui é adição. Mas se você quiser ir ao texto e procurar lá, perder o teu tempo e... Vamos lá, eu vou lá. Vamos procurar a letra D. Palavras escritas. Cadê palavras escritas? Tá aqui. Como bem se sabe, palavras escritas podem ser blá, blá, blá. Tá bom? Aqui, a narração oral também retornou. Então, vê, no meio disso tinha um como que era conformativo. Então, se você for ao texto, você vai ver um como, que é igual a conforme, e você vai ver que não havia relação de causa e efeito entre essas opções. Por quê? A narração também retornou. Como bem se sabe, palavras e conforme bem se sabe. Então, se você, quando leu a letra D, não viu relação de causa e efeito ou ficou na dúvida, vá ao texto. Viu uma conjunção que não é causal, porque se como é conformativa, você já não marca D. Você entendeu? Então, eu tenho um também que é aditivo, que já me tiraria, eu já não iria para o texto, mas quando eu vou ao texto, eu ainda tenho um como, que é igual a conforme. Ou seja, não há relação de causa e efeito. Você entendeu o que a FCC quer? Que você vá buscando relações lógicas para ver qual delas é causa e consequência. Resposta, letra E. Por quê? A infindável sequência de palavras armazenadas pelos computadores está mais próxima de um pergaminho do que de páginas separadas. Esse movimento de rolagem voltou. Adriana, como é que eu vou saber que há uma relação de causa e efeito? Vamos ao texto. Eu vou levar você ao texto para você entender isso, Então, tá aqui, Você viu que a banca pegou 2 trechos do texto e suprimiu o visto que estava lá no texto? Então, de novo, olha a letra E. A letra E trouxe 2 barrinhas. O texto tinha o visto que. Se eu vou ao texto, eu vejo que há um visto que foi suprimido lá na letra E. Entendi. Então, olha aqui, vamos lá. Esse visto que é igual a por quê? O fato de... então eu fui ao texto, vi que é um visto que é sinônimo de porquê. E agora eu tenho um outro desafio antes de marcar a letra E. A banca queria o respectivamente. Ou seja, o primeiro será a causa e o segundo será a consequência. Então, você vai olhar para a letra E e você tem que verificar se o primeiro trecho é a causa e se o segundo trecho é mesmo a consequência. Como é que eu vou saber? Eu vou ao texto, ler o que está ali e perguntar cronologicamente o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Então, leia o que está aqui, 2 milênios após o rolo de papiro ter dado lugar ao livro de pergaminho, esse movimento de rolagem voltou, visto que a infindável sequência de palavras armazenadas pelos computadores está mais próxima. Então, vamos lá. O que aconteceu primeiro? O fato de a infindável
sequência de palavras armazenadas estar mais próxima de um pergaminho que de páginas separadas fez com que o movimento de rolagem voltasse. Fui ao texto, organizei cronologicamente, marquei o que era a causa no texto, marquei o que era efeito no texto, vou comparar com a letra E, que é o que a banca quer. Ela quer que seja, respectivamente, causa e consequência. Tá aqui, causa, consequência. Resposta, letra E. Você entendeu? Então, eu fiz aqui devagar, uma por uma, fui ao texto, mas vou te dizer, dá para fazer rapidamente. Você elimina sempre uma ou duas que tragam um valor semântico lá. Então, você viu? Primeira coisa que a gente fez foi dar uma geral nas opções, tentando eliminar aquelas que tivessem conjunções. A letra B foi aquela que foi eliminada, porque ela tinha um A medida aqui. Depois, o que a gente percebeu? A gente percebeu que em cada alternativa, quando a gente ia ao texto, a banca ou colocava trechos distantes, que não tinham relação lógica entre eles, ou colocava trechos suprimindo a conjunção. Então, a resposta em si, que foi a letra E, teve a sua conjunção suprimida. Era só ir ao texto e ia ver o visto que lá, entendeu? Pronto. Aí viu o visto que, só precisava saber se era respectivamente. Esse negócio de respectivamente pega muito nas questões. Tem que perguntar o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois, tá bom? E aí eu queria comparar com a letra A, porque a letra A, se você quisesse sentir um cheiro de causa e consequência, até poderia. Mas, mesmo assim, ela não poderia ser resposta porque ela invertia a relação de causa e consequência, se você visse ali uma relação lógica de causa e consequência. Vou repetir, eu vou voltar para a letra A, para que ninguém tenha nenhuma dúvida. Letra A, olha aqui. Muita gente marcou a letra A na prova, porque falou assim, Adriana, eu vi uma negação, uma oposição, mas eu vi também uma relação de causa e consequência. O fato de muitos já lerem uma tela faz com que a revolução tecnológica por si só não assegure o futuro da literatura. Tá, mas a banca queria o respectivamente. Então, mesmo que você visse ali uma relação lógica de causa e consequência, porque, ó, você está vendo essa primeira parte aqui? A revolução não assegura, estava aqui no texto, ó, a revolução lógica não assegura o futuro da literatura. E, cadê a segunda parte, ó? Muitos já leem uma tela. Onde é que está o muito já leem uma tela? Muito já leem uma tela estava perdido lá, aqui, ó. Então, houve gente marcando a letra A, mas você está vendo que mesmo que você viajasse na letra A, quando você ia ao texto, você veria que havia um mais lá no texto, havia um hoje, e que não havia relação de causa e efeito. Ah, Adriana, mas eu vi aqui, ó, eu olhei só para cá e vi. Tá, mas mesmo que você visse, você não ia errar, por quê? Porque o fato de muitos já lerem uma tela faz com que a revolução tecnológica por si só não assegure o futuro. Então, seria invertida a relação de causa e efeito. Então, estou tentando aqui te mostrar que a banca usa o mesmo tipo de pegadinha. Frases que estão lá separadas no texto, que não trazem relações lógicas. Isso aconteceu de novo na letra A, mas muita gente mesmo assim marcou a letra A. Entendeu por que não dá para marcar? Pegou? Deixa eu ver se tem mais uma desse modelo. Não, a próxima não é desse modelo, não. Vamos embora, vem. Outra aqui de causa e consequência. Só que essa é mais fácil. Aqui, a banca diz o seguinte: atentando-se para aspectos de construção sintática do texto, observa-se, a banca quer aquela que esteja correta. Vamos lá. É indefinido, em razão do contexto, o sujeito da forma guardam, na frase, guardam todas elas nossa marca original de miscigenação. Uma outra dica é, quando a banca falar em sujeito indefinido é igual a sujeito indeterminado. Então, quando ela te perguntar se o sujeito é indefinido, ela está perguntando se ele é indeterminado, tá bom? Só que quando você vai ao verbo, vá ao verbo e faça a pergunta que eu te ensinei. Pergunte pelo sujeito. Quem é que guarda? Quem é que guarda? Todas elas. Todas elas é sujeito.
Então, o sujeito é simples. Só estava posposto. Toda vez a banca coloca sujeito posposto. Errada a letra A. Letra B. Mantendo as relações de sentido, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, o segmento de tão difícil e cruel pode ser reescrito da seguinte forma: apesar de ser tão difícil e cruel. Então, a banca quer saber se esse de tão difícil e cruel é igual a apesar de ser tão difícil e cruel. Aqui sim você precisa ir ao texto, vá ao texto, para saber a relação semântica desse de tão difícil e cruel. E lembre-se da dica que eu estou te dando hoje. Fique ligado na relação. O fato de fez com que. Toda vez que você sentir um cheiro de o fato de fez com que, é causa e consequência. No texto, era o fato de fez com que, e não concessão. O fato de causa. O fato de ser tão difícil e cruel faz com que, efeito, a vida pareça impossível. Então, marque lá que havia uma relação de causa e efeito, só que a letra B está dizendo que esse de tão difícil e cruel é apesar de ser tão difícil e cruel. Não, porque o apesar de é concessiva. E eu quero causa. Você entendeu que a banca fica toda hora com esse negócio de o fato de fez com que, causa e consequência? Errada a letra B. C. Na frase, em tendo ocasião, o povo canta e dança, o segmento sublinhado assinala noção de causa. Olhe para mim, isso é uma questão recente, um concurso de alto nível, bem a cara do concurso que você vai fazer, porque você vai fazer um concurso para tribunal. Tribunais na FCC e área fiscal, tribunais e área fiscal são os concursos de mais alto nível. Quando é assim, a banca adora esse negócio que a gente está treinando hoje, esse tipo de questão. Você está treinando o quê? Análise sintática, orações. E ela adora também gerúndio. Vai cair gerúndio na tua prova. Quando vier um gerúndio, cuidado, porque a galera sempre se enrola com gerúndio. Triana, que papo é esse? Estou falando que isso aqui é gerúndio. Quando vem gerúndio, é oração reduzida. Oração reduzida é aquela que não tem conjunção. Quando não há conjunção, então, oração reduzida. Deixa eu só fazer uma revisão aqui com você, caso você ainda não tenha esses conceitos organizados na sua mente. Oração reduzida é aquela que vem sem conjunção. Ela pode ser de infinitivo, gerúndio, particípio. Nas questões da FCC de alto nível, de altos concursos, ela gosta muito da reduzida. Por quê? A reduzida é mais difícil, ela vem sem conjunção. Então, é mais difícil resolver questão com ela, porque quando vem conjunção, qualquer um que decora a conjunção acerta. Quando ela é reduzida, você tem que ver pela relação lógica. Dri, mas como é que eu vou saber pela relação lógica? O que você vai fazer? Quando vier a oração reduzida, vá ao verbo da oração principal. Anote isso daí. Eu quero saber o valor semântico da oração reduzida. A banca me perguntou se o valor semântico da oração reduzida é de causa. E, Adriana, eu fico perdido nesse tipo de questão. Sabe o que você vai fazer? Você vai ao verbo da oração principal. A oração principal está logo aqui do lado. Entendo ocasião, o povo canta e dança. Olha, nesse caso são dois verbos, duas orações. Quem é que canta e dança? O povo. Então, vamos lá. Canta e dança, olhe só para os verbos para não se enrolar. Canta e dança, o povo canta e dança quando tem ocasião. Ele canta e dança quando? Quando tem, não é porque tem ocasião. Então, quando você vai ao verbo da oração principal, você consegue ver rapidamente a relação lógica do gerúndio. Sabe por quê? Porque o nome disso é oração subordinada versus oração principal. O macete é, você vai colocar um gerúndio, essa frase ainda foi fácil, porque ela era curta. Em outras provas ela coloca frases longas.
a pessoa fala, eu acho que ele tem valor de causa, de finalidade, não sei, tô zonzo. Você vai ao verbo da oração principal e olha só para eles. Você entendeu? Vá ao verbo da oração principal e veja, ó, o povo canta e dança quando tem ocasião. Não é causa, é tempo. E eu vi isso porque eu relacionei com a oração principal errada. D. Mantendo a correção e o sentido, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, o segmento jamais vencido pode ser reescrito da seguinte forma: nunca se deixam vencer. Essa letra D, você nem perde tempo com ela, porque se ele está falando vencido singular, jamais eu poderia colocar no plural. Tá mole essa letra D. Na hora de eu reescrever, eu nunca vou sair de um sujeito no singular para um sujeito no plural. Poxa, né? E letra E. No contexto, o termo festa, na frase, mesmo o trabalho mais árduo, como a pesca de xarel, vira festa. Olha aqui, vamos lá. O trabalho vira festa. Coloque essa frase na ordem direta. Então, vamos lá. Coloque a frase na ordem direta. O trabalho, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Esse vira é verbo de ligação, é um verbo que indica mudança de estado. É predicativo. Resposta letra E. Adriana, mas eu vi lá uma relação de causa e consequência na letra C. Não, ele não canta e dança porque ele tem ocasião. Quando tem ocasião, cuidado. Também não force uma barra para ver causa e efeito em tudo, que senão você vai errar. O povo canta e dança quando tem ocasião. O máximo que você pode fazer é chamar de condição, se tem ocasião, mas não é porque tem ocasião. Então, vou repetir. Você pode ver tempo, você pode ver condição, mas não causa. Uma outra dica, as orações reduzidas, muitas vezes, elas podem ser desenvolvidas em mais de uma ideia. Então, Adriana, eu vi tempo, tá, eu vi condição, é assim mesmo. Oração reduzida é assim, tá na gramática. Ela pode ter mais de um valor semântico, mas causa ela não tem, porque não há um valor de causa. Cuidado para não forçar a barra. O povo canta e dança porque tem a ocasião? Não, ele canta e dança quando ele tem a ocasião. Quando ele pode fazer isso, ou se ele pode fazer isso. Então, tudo bem? Resposta, letra E, vambora mais. Você está treinando com questões de alto nível, causa, consequência, período composto. Vamos fazer mais uma? Essa tá tranquila, ó. No contexto, exprime noção de causa o seguinte segmento. Tranquila, o que eu te falei? Tente eliminar alternativas só olhando as conjunções. Às vezes você não precisa nem ir ao texto. Essa aí, nem precisa ir ao texto, porque a letra A tem um mais, não vou perder tempo com ela, tem o mais adversativo. A letra B, ó que linda, já que é igual a por quê. Eu guardaria a letra B para ir ao texto só para ter certeza de que ela é causa. C, milhares de fotos são incapazes, não tem nada. Agora, eu não perderia tempo com a letra D, porque agora traz ideia de tempo. E a letra E, lá, traz ideia de lugar. Então, você entendeu? A B, a D e a E, a banca já... Perdão, a B não. A D e a E, a banca de propósito facilita a tua vida. Ela já coloca conectores para você não perder tempo, que trazem valores semânticos que não são de causa. E a letra B traz um já que eu vou solar o texto para confirmar. Vamos embora lá, ó. O já que tá aqui, ó. Leia a partir daqui, ó. A fragmentação dos conteúdos pode transmitir certa sensação de liberdade, já que não dependemos aparentemente de ninguém. O fato de não dependermos de ninguém faz com que a fragmentação transmita certa sensação de liberdade. Sim, havia uma relação de causa e consequência. Resposta, letra B.
Bora mais? Mais uma. Aqui, questão top essa também. Questão recente, alto nível. Eu vou devagar com ela, com você aqui. Vamos lá. Atente para o que se afirma abaixo a respeito do fragmento. De tão difícil e cruel, a vida parece impossível. E, no entanto, o povo vive, luta, ri e não se entrega. Então, vamos embora. A banca quer que você marque as assertivas corretas. Vamos embora lá? 1. Na sequência de orações coordenadas, a última assinala noção de finalidade. Vamos lá, aqui. Orações. Orações, toda vez que vier uma questão de orações, você vai para os verbos. Ó, parece, vive, luta, ri, não se entrega. Ela quer saber se a última traz ideia de finalidade. Traz ideia de finalidade? Claro que não, ó. Olha para cá. O povo vive, luta, ri, mas não se entrega. Ó, vive, luta, ri, ele luta, ri, porém, então não é ideia de finalidade, é ideia de oposição. 2. No contexto, a primeira oração introduz noção de causa. Vamos lá. De tão difícil e cruel, a vida parece impossível. O fato de ser tão difícil e cruel faz com que ela pareça impossível. O fato de faz com que. É noção de causa? É. Certa. Isso aqui estava errado. Adri, mas quando a banca fala primeira oração, oração não tem que ter verbo? Sim, mas o verbo pode estar implícito. Se você reparar nessa primeira oração, de tão difícil e cruel, é como se dissesse, por ser, ó, é igual a, por ser, esse verbo que não apareceu, está implícito. Por ser tão difícil e cruel. Então, cuidado, porque muita gente colocou errado, porque falou, isso aqui não é oração. É como se houvesse um verbo ali, por ser tão difícil e cruel. Então, beleza, certa. 3. O sentido e as relações sintáticas se preservam com a substituição de e, no entanto, por embora, ora. No entanto, não é uma conjunção adversativa. Se é adversativa, você viu lá, ela é coordenada. Embora não é uma conjunção concessiva, se é concessiva, ela é o quê? Subordinada. Então, o sentido pode ser até o mesmo de oposição. Ah, Adriana, eu acho que o sentido é igual. Não, não é, porque uma é coordenada, a outra é subordinada. As relações sintáticas mudam, entendeu? Tudo bem? Então, se uma é coordenada e a outra é subordinada, as relações sintáticas não se preservam. Errada. E 4. Isolando-se por vírgulas o segmento, no entanto, não haverá alteração do sentido e da correção. Ora, no sentido e na correção, se eu colocar entre vírgulas, ok, porque essa conjunção está deslocada. Se ela está deslocada, já havia aparecido um E ali. Se ela está no meio, então ela pode vir entre vírgulas. Aliás, deveria ter vindo entre vírgulas. A banca quer colocar as vírgulas, não haverá alteração do sentido e da correção? Certa. Resposta, letra D. Tudo bem? Então, olha para mim, o que você aprendeu nessa questão? Você aprendeu um monte de coisa. Primeiro, a banca, de novo, pedindo uma relação de causa e consequência. O fato de ser tão difícil e cruel faz com que
a vida pareça impossível. Tudo bem? Então, sempre o fato de fez com que. E se a banca perguntar se é uma oração, lembre-se de que oração pode vir com verbo apenas implícito. Tudo bem? Outra coisa, quando ela quiser trocar uma adversativa por uma concessiva, lembre-se de que as relações sintáticas mudam. Elas mudam, porque uma é coordenada e a outra é subordinada. E não é só isso que muda. Lá na teoria, você viu que a adversativa leva o verbo para o indicativo e a concessiva leva o verbo para o subjuntivo. Então, se eu troco uma pela outra, mudam os verbos e muda a relação sintática. Não esqueça isso, tá bem? Então, vamos embora. A gente está revisando 2 tópicos. Conjunções e orações. Agora eu vou treinar com você as concessivas. Então vem comigo, ó. Revisamos as causais e consecutivas e agora vamos revisar as concessivas. Vem. Então, vamos lá. Concessivas. Nas concessivas, a banca a gente acabou de fazer uma questão dela. A banca vai perguntar o valor semântico da concessão. A concessão, ela traz uma ideia de oposição. Ela traz o verbo sempre no subjuntivo. Sempre. Sempre. Coloquei aqui para você, então não esqueça. E as principais conjunções são embora, conquanto, mesmo que, ainda que, por mais que. Essas são as principais. São as concessivas. Tem que decorar. Eu trouxe para você uma questão recente, Prefeitura de Manaus, e a banca perguntava isso. Ela queria aquela que tivesse valor concessivo. Ela queria aquela que tivesse valor concessivo. A única que tem valor concessivo, ó, visto que é porque, é igual a porque, é causal. Uma vez que é igual a porque, causal. Contudo, é adversativa, portanto, é conclusiva. Resposta, letra E. Conjunção concessiva. Nas questões da FCC, ela sempre contrapõe a adversativa e a concessiva. Então, não esqueça. Quando ela pedir o valor concessivo, não confunda a concessiva com a adversativa. E não esqueça também, já falei isso lá na questão anterior. A adversativa, ela sempre traz o verbo no indicativo. E a concessiva, o verbo no subjuntivo. Tá bem? Tranquilo? É reta final. Então, a gente está treinando por meio de questões. Essa aí é a mesma da anterior. A gente está treinando só com questões recentes da banca. Esse é o perfil da FCC. E se você for olhar o seu edital, quando você faz uma análise das questões, esse é um dos... Se você me perguntar assim, Adriana, qual é o assunto mais importante da minha prova? Pontuação. Então, a gente já começou por pontuação. Verbos, concordância e conjunções. Conjunções é assunto que vem, e vem nesse nível. Uma outra questão recente da banca, ela não pergunta se é concessiva ou adversativa. Ela pergunta assim, olha, constata-se oposição. Quando ela perguntar isso, entenda, você vai se guiar pelas conjunções. Se ela fala em oposição, o que você vai fazer? Você vai, em cada alternativa, olhar os conectores. Você está entendendo? É questão tranquila, que você não precisa nem perder tempo indo ao texto. Você vai olhar os conectores. Pronto. A banca quer uma que traga ideia de oposição. A letra A traz? Não. Esse que é pronome relativo. Não traz ideia de oposição. A letra E traz... A letra B? Não, porque ela traz um E aditiva. É conjunção aditiva. A letra C traz? Sim, a adversativa. Resposta à letra C.
É assim que ela coloca. Ó, a letra D tem um até. Até também vem muito nas provas dela. O até traz ideia de limite. Ó, uma rede de telas em forma de U coletaria o plástico flutuante até um ponto central. Traz ideia de limite de lugar. Até um ponto central. É lugar. E limite de lugar. E a letra E é para, que traz ideia de finalidade. Entendeu? Eu nem precisaria classificar cada um, porque eu já teria visto mais e teria matado a questão. Então, vamos embora, continuando. Condicionais. As conjunções condicionais trazem ideia de condição, hipótese. Não esqueça, hipótese é algo que pode acontecer ou não. Então, ela vai sempre trazer essa ideia hipotética. Veja, se vieres, darei a festa. Ou seja, darei a festa na condição de vires. Condicional. É hipotética. Pronto. Faço essa daí. A gente vai marcar. Então, vem, ó. Confundidas antigamente as línguas, é fácil trocá-las. Questão recente, Câmara de Fortaleza, a banca trouxe o desde que. Desde que a razão não trabalhe, esse desde que é igual a se, caso. Traz ideia de condição. Resposta, letra B. Vamos fazer mais uma de condição? Detran, prova recente. De novo, a banca trouxe as orações. Se você fizesse corte e se você lavasse vegetais. E ela quer saber a assertiva correta. Então, vamos lá. Letra A. Valem-se de construção verbal na voz passiva? Não, é voz ativa, porque o sujeito exerce a ação. B. São ambas orações principais? Não, porque elas vêm com conjunções, elas são subordinadas. C. Apresentam tempos verbais distintos? Não, esse aqui é imperfeito do subjuntivo. E esse aqui também, se você lavasse, imperfeito do subjuntivo. São distintos? Não, são iguais. D. Tem como complementos nominais Dionísio e vegetais. A banca quer saber a função sintática de Dionísio e vegetais. Vamos lá. Vamos fazer a função análise sintática. Se você fizesse corte a Dionísio, quem faz alguma coisa a alguém. Corte é objeto direto. A Dionísio, indireto. Então, Dionísio não é complemento nominal. Já haveria o erro aí na letra D. E outra, vegetais é objeto direto do verbo. Quem lava, lava alguma coisa. Não são complementos nominais. Resposta, letra E. Tudo bem? Mole, mole. Eu analisei cada uma, mas nem precisaria. Vamos embora, fechando. A gente está treinando orações e conjunções. Vamos fechar. Comparativas. As comparativas são fáceis. Nas provas da FCC, elas não trazem muito problema. Elas trazem ideia de comparação. Vem comigo, ó. É inteligente como o pai. Olha a ideia aí de comparação. Tá bom? Então, ó, vem. Ó, analisando. Conformativas. A única coisa que pega nas comparativas e conformativas, e eu trouxe para você questões da FCC só disso, você vai ver aí na sequência, é o como. A banca adora o como. Então, vamos falar das conformativas e depois vamos fazer um resumo do como, porque o como é uma conjunção que pode trazer, quando é conjunção, 3 classificações. Então, vem comigo, ó. Então, comparativas, que trazem ideia de comparação. Conformativas, que trazem ideia de conformidade. Exemplo,
não compareceu conforme se previa, ou seja, em conformidade com o que se previa. E o como pode ser causal. Olha aqui uma questão do como. Então, anote aí, para revisar. Como pode ser comparativa, conformativa ou causal. Então, vamos ver. Aqui, o trecho diz: o ano em que começou a Grande Guerra, como ela fazia questão de lembrar. Ora, esse como é igual a conforme. Conforme ela fazia questão de lembrar. Adriana, não seria uma comparação? Ou seja, eu estou comparando o ano em que começou a Grande Guerra com o que ela fazia questão de lembrar? Ah, eu senti uma comparação. Não é assim que você vai fazer a questão. Você tem que ler e ver se entre aquelas duas ideias há uma ideia de comparação. Ele está comparando a Grande Guerra com o que ela fazia questão de lembrar? Ou ele está dizendo o ano em que começou a Grande Guerra, conforme ela fazia questão de lembrar, de acordo com o que ela fazia questão de lembrar. Esse como não está comparando nada. É conformativo. Resposta, letra B. Ó, mais uma questão, TRF da 4ª região. Nessa questão, a banca também trazia um como. Ela trazia opções alternativas e entre elas tinha o como lá, ó. Sempre cai o como. Então, vamos embora. Vamos julgar aqui cada assertiva. Letra A. No segmento, tudo isso eu deito abaixo até ficar o essencial, o elemento sublinhado assinala o limite. Que eu falei na outra questão? A banca adora o até com ideia de limite. A gente acabou de fazer uma questão com ele. Anote aí esse até. Memorize esse até. Até pode trazer duas ideias: de inclusão ou de limite. Vou te dar um exemplo de inclusão. Até eu vou à festa. Então, eu quero dizer que, vem, inclusive eu. Tudo bem? Esse até é igual a inclusive, tá? Mas ele também pode trazer ideia de limite. E quando ele traz ideia de limite, a banca pergunta se é limite de tempo ou se é limite de lugar. Vou te dar um exemplo de tempo. Ó, até amanhã eu chego. É o até com ideia de tempo. Ou fui até o parque. É o até com ideia de lugar, com limite de lugar. Tudo bem? Então, se ela perguntar do que é o limite, se é limite de tempo ou lugar, lembra que ele pode trazer duas ideias, limite de tempo e limite de lugar. Então, volte comigo aqui para a questão. Agora que a gente fez a revisão, venha comigo, ó. No segmento, tudo isso eu deito abaixo até ficar o essencial. O elemento sublinhado assinala o limite do processo expresso na oração principal. É eu deito abaixo até... O que é processo expresso na oração principal? A banca quer que você olhe para a oração principal e veja se... Isso aqui é a oração principal. A oração principal é a primeira, porque a outra é a que tem o conectivo. Entendeu? A outra é subordinada. Essa aqui é a principal. Tá, a banca quer saber se assinala o limite. Muita gente olhou e falou assim, ai, não entendi nada se assinala o limite. Mas você não erra mais isso. Foi questão recente, TRF. Não erra mais isso, porque até é sempre ou inclusão ou limite. E nesse caso, é limite. A banca queria certa. Acabou aqui a questão.
Resposta letra A. É assim que vai vir na sua... A FCC não faz mais aquela prova tradicional de conjunções, aquela aulinha que a gente teve, clássica. Acabou. É assim que as questões estão vindo. Então, todas as questões que a gente está treinando aí, você está vendo orações, conjunções. Dri, mas é estranho, é tudo muito diferente do que eu vejo. É, porque se você ficar fazendo aquela prova tradicional, FCC, ela está um nível acima. Ela pergunta de uma maneira mais inteligente. Houve gente que achava que a letra A era interpretação de textos. Não é, é questão de conectores. Até é limite ou inclusão. Você tinha que saber isso para matar a letra A. Agora eu vou mostrar os erros das demais. B. O segmento mais que eram por enfeite confirma a ideia de que um poema não é um teorema. Essa letra B eu nem preciso ir ao texto, porque se ele colocou mais, então não confirma. Mas não é oposição? Então não confirma, nega, opõe. Nem perco tempo com a letra B. Teve muita gente que foi ao texto, foi interpretar, mas não entendeu a maldade da banca. Isso é uma questão de gramática, mas não confirma nada. Mas é adversativa. C. Não lhes oponho trancas nem barreiras. O pronome sublinhado refere-se a ocasiões mais insólitas. Bom, essa aqui é a única que você teria que ir ao texto até aqui. E aí eu vou lá só para você... Tá aqui o lhes. No penúltimo parágrafo. A banca, venha comigo, tem que ter paciência com a FCC, são frases longas. A banca quer saber se esse pronome aqui se refere a ocasiões mais insólitas. Leia aqui comigo, ó. Leia o que veio antes. A esta imagem respondem outras. Em vez de associações de ideias, associações de imagens. Creio ter sido esta a verdadeira conquista da poesia moderna. Não lhes oponho trancas, não oponho a elas, a essas outras imagens. Esse lhes está retomando outras no texto. A banca quer saber se esse lhes retoma ocasiões mais insólitas. Errada a letra C. Letra D, agora o como. Vê que cada alternativa é assim que está vindo também nas provas. Cada alternativa é um assunto diferente. Então, ó, a letra A era a questão do até, a letra B é uma questão do mais, a letra C já é uma questão de referenciação, quer saber o que o lhes retoma. Você entendeu que ela muda de assunto a cada alternativa? Isso é FCC. Ó, a letra D, agora é o como. Ambos elementos sublinhados nos segmentos, como vez... E como aos 17 anos assinalam noção de conformidade, essa aqui, se você quiser, você vai ao texto. Mas a relação de comparação está clara no segundo segmento. Ó, o primeiro é conformidade. Esse como é igual a conforme, ó. Conforme vez. Só que esse como aqui não precisa nem ir ao texto, ó. É comparação. Tudo bem? Como aos 17 anos, ou seja, do mesmo modo que aos 17 anos. Então, daria para ver que isso aí é comparação. E a letra E, tanto mais belo é, quanto mais parecido for, tanto mais belo é, quanto mais for, isso é proporção. Quanto mais, quanto mais, menos. E a banca diz que é finalidade. Erro na letra E. Tudo bem? É assim. É assim que a banca faz, mistura tudo nas questões. Agora, vamos embora, a gente está caminhando para as últimas. Finais, temporais e proporcionais, para fechar. Finais indicam finalidade, essas são tranquilas. E cai a beça, ó, eu trouxe questão recente de finalidade para você. Cai muito nas provas da FCC. Finalidade. Finalidade é isso, é o objetivo. Vamos ver? A questão dizia assim: considerado o contexto, exprime noção de finalidade. Olha, nem precisa perder tempo. Resposta, letra A.
para sustentar uma democracia duradoura. Sabe por quê? Esse para é preposição com valor de finalidade. É final. Na letra B, ainda que é concessiva, é igual a embora. A despeito de é concessiva, também aparece muito. A despeito de é igual a apesar de. Na letra D, porquanto é igual a porque, não esqueça. Pode ser causal ou explicativa. E a letra E é embora, que é o quê? Concessiva. Parece difícil, mas questão tranquila. Tá bom? Proporcionais. As proporcionais indicam uma relação entre duas orações, em que uma delas acarreta mudança na outra. À medida que o tempo passava, ia ficando mais preocupado. Quanto mais o tempo passava, mais preocupado ficava. Então, isso é proporção. Quanto mais, quanto mais, menos. Então, cada alternativa aí, na questão anterior, a gente viu isso. Uma das alternativas era proporcional, lembra? Tanto mais, proporção. Por fim, temporais. As temporais são aquelas que indicam tempo. Adriana, isso é simples. Indica um momento em que ocorre um fato. Temporal indica um momento, indica tempo. Tá bom. Tudo que eu coloquei aí é o que está caindo muito nas provas da FCC. A pior hipótese, então o que você revisou comigo hoje? Análise sintática, período composto, classificação de orações, orações adverbiais, conjunções adverbiais, beleza. A pior hipótese é aquela em que a oração vem reduzida. Então, para fechar essa aula, a gente vai fechar com questões de alto nível no perfil, né, da tua prova, em que você tem orações reduzidas. Lembrando que orações reduzidas é a pior hipótese, porque a conjunção não aparece. Ou seja, a banca, você já fez uma questão dessa comigo hoje. A banca pega um gerúndio e quer saber se o gerúndio traz ideia de causa. É causa? Não, era tempo. Lembra? É assim que vem. Então, vamos lá. Aqui, uma questão. A banca trazia 3 assertivas e dizia o seguinte: nos contextos em que ocorrem, as orações sublinhadas exprimem, respectivamente, circunstâncias de... Então, vamos embora, ó. Andando com tom. Pronto, a banca quer que você veja o valor semântico do gerúndio. Olhe para mim. Como é que eu faço para saber o valor semântico do gerúndio? Eu olho o verbo da oração principal. Quer ver? Antes da gente fechar com essas questões alto nível, vou te mostrar frases simples, tranquilas. Se eu digo assim, ó. Chegando, ó. Vou colocar uma frase mais a ver com você, ó. Estudando, passará. Estudando, passou. O que a Fundação Carlos Chagas faz? Ela pergunta o valor semântico desse gerúndio, desse estudando. Como é que você faz para saber o valor semântico? Ah, Adriana, sei lá, eu vou substituindo por conjunções. Tá, você vai ver o sentido, sempre olhando para o verbo da oração principal. Você vai sempre olhar para o verbo da outra oração para saber o valor semântico do gerúndio. Você entendeu? Então, olha para cá. Estudando, passará. Então, vamos lá. Olha aqui. Olhando para o verbo da... Sempre olhar para o verbo da oração principal. Estudando, passará. Vai passar se estudar. Condição. Tem valor semântico de condição. Só que se eu mexer no verbo da oração principal, de novo, ó, estudando, passou. Agora mudou o valor semântico do gerúndio. Passou a ser o quê? Causa. Passou porque estudou. O
o fato de ter estudado fez com que passasse. Você entendeu? Tá bom? O valor semântico do gerúndio você detecta pela relação dele com o verbo da oração principal. E era isso que a banca queria nessa questão. Então, vamos embora matar. Olha aqui. Em 1989, andando com Tom pelo Central Park, ouvi-o identificar. Olha aqui, olhei para o verbo da oração principal. Vem, ó. Andando com Tom pelo Central Park, ouvi. Ouvi enquanto andava. Ouvi enquanto andava. Percebeu? A banca quer saber se é causa, tempo, conformidade, modo ou condição. Então, vamos lá. Eu ouvi porque eu andava? O fato de eu andar fez com que eu ouvisse? Não, então não é causa. Eu ouvi quando eu andava? Sim. Resposta letra B. Eu ouvi conforme andava? Não. Eu ouvi desse modo, andando. Muita gente marcou a D, porque falou, ouvi desse modo, andando. Andando não é modo de ouvir. Ah, eu ouvi desse modo, andando. Não é modo. Eu ouvi enquanto andava. São ações que ocorrem, acontecem simultaneamente. É tempo. E não modo. E não é se eu ouvir, não era condição. Ó, se eu andar, eu vou ouvir. Não, eu ouvi enquanto andava. Tá bom? O que você está estudando? Período composto, classificação de orações, classificação de valores semânticos. E a gente está fechando com chave de ouro, o valor semântico do gerúndio. Isso é para os fortes. Resposta, letra B. Adriana, mas isso só cai em prova de fiscal? Claro que não. Tribunais, quando você começa a mapear a banca, você olha que as provas mais complexas são de tribunais do Brasil e área fiscal. Ó, aqui, olha que questão top. Vem comigo, você está chegando ao final. Então, respire fundo. Você está fazendo o pior da FCC. Confia em mim, está acabando. Vem um trecho e a banca diz, sobre o que se tem no trecho acima transcrito, comenta-se com propriedade. Aí vem um trecho que diz, sendo certo que a forma simples do gerúndio expressa uma ação em curso. Adriana, minha filha, o que ela está falando aqui? Gerúndio. É uma ação em curso? É uma ação corrente. Uma ação que estava acontecendo. Tudo bem? Gerúndio é ação contínua. Tá claro isso para você? Tá. Que pode ser imediatamente anterior ou posterior à do verbo da oração principal ou simultânea a ela, é reconhecível na frase acima transcrita a simultaneidade. Hein? A simultaneidade. O que a banca quer de você? Ela quer que você faça aquele exercício que eu estou fazendo com você o tempo inteiro. Ela quer o valor semântico do gerúndio. Você olha para o verbo da oração principal, você pega o gerúndio, relaciona com o verbo da oração principal para ver se essas ações são simultâneas ou não. Ó, respondendo a uma deputada socialista que lhe censurava a comunhão solene da filha, meu caro colega, você sem dúvida faz o que quer de sua mulher ou não, marcava com grande precisão a fronteira entre sua existência de político e sua vida privada. Então vem comigo, ó. Marcava com grande precisão a fronteira entre sua existência de político e sua vida privada, ao mesmo tempo em que respondia. A banca quer saber se há uma simultaneidade. Então, o que você fez comigo? Pegou os dois verbos, as duas orações e perguntou, há uma ideia de simultaneidade? Enquanto ele respondia, ao mesmo tempo em que ele respondia a um deputado, ele marcava com grande precisão a fronteira entre sua existência de político e de sua vida privada. Ora, essas ações, elas ocorrem, primeiro ele responde, depois ele marca com grande precisão a fronteira, ou, ao mesmo tempo em que ele responde, ele está marcando a grande fronteira entre sua existência de político e sua vida privada.
Claro que ele faz. Então, quando você faz essa relação que eu te ensinei de olhar o gerúndio e o verbo da oração principal, você percebe que eles têm uma relação simultânea. Resposta, letra A. Tudo bem? Vou fechar com essa, tá? Que eu sei que você já está no seu limite. Então, vamos lá, vamos fechar. Vai, vou analisar as outras para fechar a questão. Eu ficaria aqui mais 3 horas. Não, vou fechar com você. B. O desenvolvimento da oração reduzida, respondendo a um deputado socialista, deve gerar a forma ao responder? Não, porque ela era reduzida de gerúndio e ela continuou reduzida de infinitivo. O que eu te falei lá no início? Oração reduzida é aquela que vem com o verbo na forma nominal. Continuou reduzida. Então, eu não desenvolvi. Adriana, o que é desenvolver? Desenvolver é colocar a conjunção. Como seria, Adriana, essa oração desenvolvida? Seria assim, ó, enquanto responde. Se eu colocasse a conjunção, ela seria desenvolvida. Tudo bem? Ó, por isso não é a B, porque ela foi de reduzida a reduzida. C, o verbo censurar está empregado com adequada regência, assim como estaria se houvesse a forma que lhe censurava a comunhão solene da filha. Você está vendo que a banca mudou totalmente de assunto na letra C? Você está vendo como é que estão as provas atuais? A banca fala em cada assunto de uma alternativa. Você está vendo como ela não está mais naquela de assinale o erro de regência. Outra questão, assinale o erro de concordância. Acabou. Quando a prova é de alto nível, quando a prova é boa, a banca, em cada alternativa, ela dá um tapa na cara da gente. Tipo, na letra A, ela falou de quê? Valor semântico do gerúndio. Na letra B, ela falou o quê? De oração desenvolvida versus reduzida. Você já revisou. Desenvolvida é aquela que tem conjunção. Na letra C, tá falando de regência. O que você aprendeu hoje? Que quem censura, censura alguém, censura o menino. E esse lhe nunca pode entrar no lugar de direto, só indireto. Quem censura, censura alguém. O censurava, ou a censurava. Não é lhe censurava. E esse A com acento aqui, então, ó, colocou 2 indiretos, ou seja, erro de regência na letra C. D, o emprego de você... Então, vamos embora julgar a letra D. Por que a letra D está errada? O emprego de você exemplifica a forma linguística usada para a interpelação ao interlocutor como vocativo no discurso direto. A banca quer saber se esse você é vocativo. Não. Você é sujeito. Quem é que faz? Você. Você faz. Entendeu? A banca perguntava se era vocativo. Não é vocativo. E na letra E, e você sem dúvida faz o que quer de sua mulher. O verbo destacado está empregado como vicário. Usa exemplificado em não divulgarei falsas notícias como fazem alguns. Numa outra alternativa, a banca fala do verbo vicário. Dá para ir para uma prova da FCC sem saber o que é verbo vicário? Não! Anote aí. Verbo vicário é aquele que substitui. Então, ó, vou colocar aqui no final para você, ó. Verbo vicário. Vou fechar com essa dica, tá bom? É aquele que substitui um verbo vizinho. Tem sempre um sentido mais geral do que o verbo vizinho. Então, quando eu digo assim, quer ver? Vou te dar um exemplo de verbo vicário. Ele estuda muito. Ela não
faz o mesmo, esse faz está substituindo o estuda. Ela não estuda muito. Você entendeu? Isso é verbo vicário. Esse é vicário, porque ele substitui o vizinho. Mas o faz nem sempre vai ser vicário. Vou te dar um exemplo de não vicário. Ó, ele fez o dever. Esse fazer é vicário? Não, porque ele não está substituindo nada. Então, veja, esse é não vicário. Você entendeu o que é verbo vicário? Vicário é sempre vizinho. O verbo vicário, ele substitui um verbo anterior, que veio num sentido específico, e o vicário vai vir num sentido mais geral, substituindo o antecedente. Você entendeu a pegadinha da letra E? Ó, a letra E é igual a essa que eu acabei de colocar como exemplo, ó. Você, sem dúvida, faz o que quer de sua mulher. O verbo destacado está empregado como vicário? Não, porque ele não está substituindo nenhum verbo vizinho. É diferente desse aqui, ó. Não divulgarei falsas notícias, como fazem alguns. Esse aqui é vicário, porque ele está substituindo o divulgarei. Não divulgarei como divulgam alguns. Entendeu? Queria estar resolvendo questões mais simples, mas eu não posso, porque eu posso ser a pessoa mais suspeita para falar sobre isso com você, mas vou te dizer, português, das provas de tribunais da FCC, português vai vir alto nível. Não deixe de treinar com questões. Momento de largar a teoria. O que você tinha que aprender, já aprendeu. Momento agora é de treinar com questões e pegar todas as dicas que você puder para resolver as questões. Não dá, não dá. Acabou o momento. FCC é momento de treinar. E a gente aqui vai ter que pegar pesado.